Então qual é o discurso da direita no mundo inteiro? Pátria amada, costumes e religião. Olha a solução que ele vai dar para resolver esse problema agora. E religião. Então o que é que nós temos que construir? Setores progressistas e democráticos da sociedade precisam se preparar para construir uma narrativa para desmontar esse discurso atrasado. De forma muito clara, não se pode dizer uma tentativa de golpe, não houve quem quisesse assumir. Pessoal, eu quero deixar alguns vídeos aqui para vocês e vejam só, o Lula, ele é contra a família, a religião, a liberdade de expressão, aqueles que falam da pátria amada Brasil, que é justamente a direita, porque a esquerda não gosta disso. Ele é contra. É por isso que ele quer regular as redes sociais. Vejam só, quero trazer esse vídeo aqui para vocês e fazer alguns comentários em cima disso. E vejam só que eu também vou deixar um vídeo aqui do Gilmar Mendes, que defendeu a primeira turma, disse que o julgamento de Bolsonaro foi totalmente legal, que Alexandre de Moraes julgou baseado em lei, ele, o Dino, a turma lá, a primeira turma. Só o Fux que teve um voto divergente, que virou uma exceção ali. Que para eles agora, o Fux agora é um nojo de pessoa. Justamente porque teve um voto divergente, o Alexandre de Moraes ficou com raiva dele e tudo, como nós sabemos. Perdeu até o jogo do Corinthians. Até brincaram, foi a maior zoada naquele dia do julgamento. Nós todos vimos isso, a maior zombaria de juízes que se dizem imparcial. Mas veja só, o Gilmar Mendes, que elogiou a primeira turma, disse que o julgamento foi baseado em provas, ele viajou agora para Portugal e simplesmente lá em uma entrevista ele disse que não houve nada de golpe, que aquilo não foi nada de golpe, aconteceu uma baderna, um quebra-quebra, mas ninguém ia dar golpe naquele dia. Falas dele, eu vou deixar aqui para vocês verem, é inacreditável. Fora do país ele é uma coisa, chega aqui no país ele é outra, né? Não tem posição, não tem postura. Só essas falas dele já seria necessário para anular esse processo, esse julgamento que foi um factoide. Esse é o fato e essa é a verdade. Também quero trazer um vídeo aqui do Augusto Nunes, também com um comentário sensacional. Eu gosto muito do Augusto Nunes, onde ele vai falar que para o Alexandre de Moraes colocar Bolsonaro na cadeia foi mesmo que um triunfo, ganhar um troféu. Mas não para por aí não, porque eles não querem só ver Bolsonaro preso. Querem ver Bolsonaro preso, doente, morrendo na cadeia. Porque o Flávio Dino já está criando outros processos para cima dele. Então não é suficiente Bolsonaro estar preso. Eles querem ver Bolsonaro, já sabe, né, debaixo de 7 palmos. Infelizmente, esse é o nojo desses politiqueiros. Não são juízes, são os politiqueiros que estão ali dentro daquele Supremo. Também quero trazer outro vídeo aqui em que o Maduro está na mira dos Estados Unidos e o Donald Trump está vendo aquelas facções, porque são facções criminosas, ao qual o Trump está colocando pesado, e parece que o Maduro vai pedir apoio ao Brasil. Qual vai ser o posicionamento do Brasil com relação a isso? Qual vai ser o posicionamento do Lula? Vai apoiar o Trump, que está combatendo o narcotráfico, ou vai apoiar o Maduro, que está se defendendo como a maior vítima e é aliado do Lula? Eu quero ver qual vai ser a posição do Brasil em meio a isso tudo, ou vai ficar neutro, com aquele discursinho fajuto dizendo, não, nós queremos paz. Queremos paz e sabe que o Maduro, juntamente ali no seu país, ele é o chefe do narcotráfico, não vai falar nada contra isso não vai repudiar isso não. Nós já sabemos qual é a posição do Lula. A nota que ele vai dar é, não, nós queremos paz no mundo todo. Bora acompanhar esse vídeo aqui, mas antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e bora para o conteúdo com essas falas desastrosas do Lula. E veja só, o Lula de 40, 50 anos atrás é o mesmo de hoje. Não mudou nada não. Lá atrás ele sempre defendeu o socialismo, ele sempre foi contra a religião, contra a família, ele sempre teve essas pautas. E hoje é a mesma coisa. Veja só, quando ele está diante de um jornalista esquerdista, aí é que ele solta a língua mesmo e fala tudo que lhe vem na cabeça. Isso aqui foi ele que falou. Veja só, ele não gosta de pessoas que falam da pátria do seu Brasil, e ele fala da direita quando ele se pronuncia dessa forma. Pessoas que têm costumes e valores, e pessoas que são a favor da religião. Bora ver as falas de Lula e tire você suas conclusões com relação a isso. Veja só. Então qual é o discurso da direita no mundo inteiro? Pátria amada, costumes e religião.
Olha a solução que ele vai dar para resolver esse problema agora. E religião. Então, o que é que nós temos que construir? Isso eu tenho, inclusive, feito proposta, falei com o chanceler Olaf Scholz, falei com o Macron e vou falar com todos os líderes. Os setores progressistas e democráticos da sociedade precisam se preparar para construir uma narrativa para desmontar esse discurso atrasado, xenófobo, um discurso que não leva a nada. Eles querem construir um discurso que é atrasado, chama nós de atrasado, porque quem defende a pátria, quem defende a bandeira verde e amarela aqui no Brasil é um atrasado. Quem defende a família também é outro atrasado. E quem defende a religião, seja ela qual for, é outro atrasado. Porque para o Lula, o que vale é a ideologia de gênero. Para o Lula, o que vale não é a família, não. É outra coisa, que eu não vou entrar no mérito aqui. Então, para Lula, o que ele quer é essa liberdade. E ele já não implantou isso aqui no Brasil porque ele não tem força política. Ele sabe que existe um parlamento mais conservador que não vai deixar passar essas pautas. Então, essa é a mentalidade do Lula. Essa é a cabeça dele. Não, mas aquele Lula lá de trás não é o mesmo. Esse de hoje é o paz e amor. Conversa fiada. Ele quer plantar isso aqui no Brasil. Não consegue, mas ele quer, né? É triste, é lamentável dizer que esse homem é um presidente de uma nação, né, conservadora cristã que somos nós aqui no Brasil, mas, infelizmente, essa é a triste realidade. É o Lula falando isso. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Aí, falas dele mesmo. Você vai ver o Gilmar Mendes agora. O Gilmar Mendes, esse cara pálido, eu vou dizer uma coisa. Lá em Portugal ele fala uma coisa, aqui no Brasil é outra. Aqui no Brasil ele defende a primeira turma, diz que houve golpe e aquela coisa toda. Mas chega lá e diz, não houve essa tentativa de golpe. Bora escutar ele falando? Olha, é só isso aqui. Não houve, de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe. Não houve quem quisesse assumir o poder. Essa fala dele aqui, só com isso aqui já deveria anular esse processo, essas condenações arbitrárias políticas que aconteceu. Porque você viu só, não houve essa tentativa de golpe. Não tinha quem fosse assumir o poder. Aí chegar aqui no Brasil ele vai dizer o quê? Quando chegar diante de Alexandre de Moraes, o que é que ele vai dizer? Não vai dizer nada, ali já é um combinado tudo. Mas como é que... Eu fico perguntando, onde fica o bom senso de uma pessoa dessa? Como é que essa pessoa se declara juiz de uma Suprema Corte, da última instância do Brasil? Como é que essa pessoa, com um discurso desse, com essas falas, que ele mesmo verbalizou, aqui não tem negócio de inventaram, é uma máscara, não, nada disso, é ele mesmo falando. Então veja só, esse foi o julgamento mais fajuta que eu já vi na minha vida, baseado, né, prenderam Bolsonaro baseado em uma delação que mudou dezenas de vezes. Infelizmente, essa é a triste realidade, foi isso que aconteceu. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Mas, de qualquer forma, causaram um imenso tumulto, como nós estamos a ver e estamos a discutir, inclusive, no exterior, aqui em Portugal, em outros sítios. Isso aí é inegável. Ninguém vai negar que houve baderna. Teve baderna, quem fez as badernas tem que pagar pelo que fez. Não interessa, tem que ir preso, pagar, não do jeito que foram. 15, 17 anos, aquela conversa toda. Sabemos que tudo aquilo ali, essas prisões de forma arbitrária, foi justamente para arrumar uma desculpa, para ter uma narrativa para colocar uma alta bem pesada em Bolsonaro. Mas 2 anos já resolveu já o problema dessas pessoas, já era para todo mundo ter pagado em casa. Mas, veja só, ele mesmo inocentou o Bolsonaro com essas falas dele. Claramente, tem nem o que dizer. Precisava nem dos advogados de Bolsonaro. O Gilmar Mendes, com essa fala aqui, derrubou toda a narrativa de Moraes por terra. Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, o Fux, que deu aquela aula no julgamento, né? Que o Fux hoje está sendo repudiado, o Fux está sendo hostilizado, a esquerda está odiando o Fux. Ninguém gosta mais do Fux, porque o Fux foi técnico, mostrou ali cabalmente, ponto a ponto, o porquê aquele julgamento não poderia acontecer no Supremo Tribunal Federal. Foi uma das primeiras coisas que ele falou.
Mas parece que não serviu de nada, né? Escuta o Augusto Nunes, interessante, eu gosto da análise dele. Agem assim os juízes, entre aspas, cruéis, né? Perversos. O Bolsonaro se transformou no maior prêmio do Alexandre de Moraes. E ele vai tentar fazer com o Bolsonaro, está fazendo com o ex-presidente, o que ele fez com tantos outros injustiçados. Continuam presos. Não resolveram o caso do Felipe Martins. Imagina, isso é coisa a resolver, ter sido resolvida há muito tempo. Isso aí ninguém não é problema para nenhum dos ministros do Supremo. E o Alexandre de Moraes é o que se viu. Não sabe português, não sabe falar corretamente. E é cruel. Cruel. Ele está perseguindo o Bolsonaro. Eu não sei como pensam os advogados de hoje. Agora, eu me pergunto se os estudantes de direito, se algum, por exemplo, quer ser no futuro um Alexandre de Moraes. Gostei dessa análise aqui do Augusto Nunes. Quem vai tomar Alexandre de Moraes como exemplo? Só a extrema esquerda que estiver estudando advocacia. Eles é que vão tomar Alexandre de Moraes como exemplo, baseado nessa mentalidade que o Lula tem. Contra a família, contra a pauta, contra a religião, a favor da ideologia e daquela conversa toda. Esses aí tem o Alexandre de Moraes como exemplo, e a extrema esquerda, PSOL, PT, PDT, esses aí vê Alexandre de Moraes como um herói, né? Infelizmente. Bora escutar isso aqui, ó, com relação ao Maduro, que o Maduro está num beco sem saída. Quem sabe, se as coisas apertar mesmo, já pensou? Ele pedindo asilo político ao Lula? Não sei se isso vai acontecer, né? Mas se suponhamos aqui que o Donald Trump decida entrar na Venezuela para capturar ele, porque de fato, aí eu concordo, se os Estados Unidos tomassem essa posição, igual tomaram com o Bin Laden, capturar e prender, no mínimo, só é isso que eu desejo para ele, não vou desejar mais do que isso não, prender ele, deixar ele numa prisão perpétua, o Maduro, porque o que ele fez com a Venezuela não só quebrou o país, mas prendeu pessoas injustamente, tirou vida de pessoas por causa da sua politicagem, né, da sua ditadura, porque ele é um ditador da Venezuela, ao qual o presidente daqui tem apreço, tem o maior carinho por ele, recebeu ele aqui no Brasil como se ele fosse um chefe de Estado, e quando foi tecer uma crítica para ele, disse que, não, veja bem que a democracia, ele ainda falou dessa forma, a democracia da Venezuela está passando por alguns problemas. Que democracia? Lá não existe isso. Ele é um tirano que decide os rumos do país. Ganhou as eleições como? Na fraude. É inacreditável. E ainda temos um puxa-saco aqui no Brasil de um presidente que não tem posição. E eu tenho certeza que se o Maduro sair escorrido da Venezuela por causa de uma pressão militar mesmo dos Estados Unidos contra a Venezuela, buscando ele, se ele viesse para cá para o Brasil, o Lula ia dar asilo a ele, igual deu aquela primeira-dama corrupta que veio para cá para o Brasil do Peru. Eu tenho certeza que o Lula tem capacidade e coragem de fazer uma loucura dessa. E eu acho que, dependendo da situação, ele vai tomar uma posição de dizer, vamos pacificar. Pacificar o quê? Pacificar com um homem desse aqui, que está deixando o povo na miséria, matando o povo de fome? O povo fugindo do país? Então, qual é a pacificação que tem com um homem desse? Um homem desse tem que ser preso, tem que pagar pelo que ele está fazendo, não é pacificar nada com ele, não. Pacificar como se dissesse, Estados Unidos, fica na tua, deixa Maduro na dele, deixa ele governar. Governar o quê? Deixa ele tratar o povo do jeito que ele está tratando? E é porque o Lula é a favor dos direitos humanos, né? Ele é a favor dos direitos humanos quando lhe convém. Agora, numa situação dessa que está a Venezuela, aí parece que ele esquece que existem direitos humanos. É inacreditável, né? Mas essa é a posição do Lula, ideológica dele. Ele sempre defendeu isso, ele continua defendendo e diz que é da democracia. Essas pessoas que acreditam que o Lula é da democracia, eu não sei não, é uma cabeça, sei não.
E a Venezuela. O diretor do FBI defendeu que o governo americano trate os narcotraficantes da mesma forma que organizações terroristas como a Al-Qaeda. Lembra dela? Sim, a responsável pelos ataques de 11 de setembro de 2001. Para você, enquanto Maduro... Será que o Lula vai tratar os narcotraficantes como terror? Vai nada. Fala em união nacional os Estados Unidos estão mantendo ali a carga e a pressão diplomática sobre a Venezuela. Diante do Senado nesta terça-feira, afirmando então que as organizações de tráfico de drogas devem ser tratadas como organizações terroristas, citando aí a caça, uso o termo que ele mesmo utilizou contra a Al-Qaeda, disse que após o 11 de setembro a caçada humana levou alguns anos e essa será uma missão de anos, se referindo aí à luta contra o narcotráfico, que é a grande justificativa do governo de Donald Trump para toda essa presença militar no sul do Caribe. Os Estados Unidos enviaram pelo menos 7 navios de guerra, um submarino de propulsão nuclear, também enviaram caças F-35 para uma antiga base militar de Porto Rico e ontem Donald Trump confirmou que os Estados Unidos já realizaram 3 ataques contra barcos que supostamente levariam traficantes de droga da Venezuela para os Estados Unidos. Veja só, o presidente dos Estados Unidos, ele classifica essas organizações criminosas, essas organizações de tráfico de droga como terror. Mas o Lula não quer classificar esse pessoal não dessa forma. Por quê? Você tem o que a temer? Não quer classificar porque quando o Lula precisa subir no morro para fazer seu discurso, ele precisa de autorização daquele pessoal, né? Então, essa é a posição desse presidente que diz que está combatendo o crime. Combatendo o quê? Está sendo conivente, tá fazendo meia boca ali para enganar o povo, para dizer que está fazendo alguma coisa. É um presidente inacreditável, é um presidente fake que nós temos aqui no Brasil. Essa aqui é a realidade. É vergonhoso, é triste, é lamentável, mas é o presidente que nós temos aqui no Brasil. Era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Não esquece o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.